Simon Maciel, bom dia, seja bem-vindo ao Diário News TV Diário do Sertão. Bom dia, Conrado. Bom dia a todos os telenautas. Bom, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse estúdio e tratar justamente de um assunto que é pertinente justamente no dia de hoje, que é justamente redes de computadores e principalmente segurança de dados, E o tema de hoje, o que foi que aconteceu ontem? Exatamente. Pelo amor de Deus, Simon, o que foi que aconteceu ontem? Será que a gente está no risco de sofrer mais uma pane como aconteceu ontem? Porque foi principalmente no Facebook, Instagram, WhatsApp, mas teve outros sistemas informatizados que ontem parece que deu, como diz um ditado popular, deu pau. Pane, Pane em geral. E veio uma história, não, foi um erro no DNS. Eu disse, meu Deus do céu, que diabo é esse DNS? Por você que é especialista, por favor, nos dê um norte, o que é que aconteceu de fato? Pronto, tranquilo. Primeiramente, vamos colocar justamente a parte histórica, precedentes. O que aconteceu ontem não foi, vamos dizer assim, coisas assim, eita, aconteceu. Não. Ano passado teve, e em 2019 também teve, da mesma maneira que teve ontem. Só que ontem, o que foi que aconteceu? Ontem tivemos um grande número de participantes a mais. Ou seja, o Facebook tem 2,8 bilhões de assinantes. O Instagram está beirando ali os seus quase 2 bilhões. E o WhatsApp tem mais de 2 bilhões justamente de assinantes. Então, por que aconteceu todo esse boom, todo esse zum que aconteceu ontem? Primeiro momento, gostaria de deixar bem claro que até o exato momento dessa entrevista, o nosso Mark Zuckerberg não colocou nenhuma nota oficial ainda, tudo é extraoficial, do que aconteceu ontem. Só que, por trás dos bastidores, a agência do governo americano, juntamente com outros especialistas na área, colocam em evidência que muita coisa aconteceu para que podemos ter essa pane. Uma delas é o próprio DNS. O que é esse DNS? DNS, em outras palavras, Domain Name Server, ele é justamente a tradução entre IPs, que tudo que a gente acessa na internet, a gente procura um número de IP. Só que, para tratar uma analogia mais fácil para todo mundo entender, quem não se lembra das listas telefônicas que a Oi e a Telemar nos entregava? Aquela bíblia gigante, amarela, exatamente com o número e a descrição de onde era. O DNS faz esse serviço para a gente, automaticamente. Só que o que acontece? Precisamos, todo site, todo serviço que está disponível na internet, ele tem um IP. E para o protocolo de comunicação TCP/IP, que é o que trabalhamos hoje, a gente precisa de alguém que traduza o nome coloquial, um exemplo, o facebook.com, o uol.com, o globo.com, para conversão do IP. E aí a gente tem o DNS. Ele traduz o nome, que é para a gente ter mais coloquial, do que o IP. Imagine todos os IPs do mundo sem o DNS. Tudo que a gente fosse acessar, a gente teria que colocar o IP. 192, 168, 177, 188 e assim por diante. Fazer isso. Impossível. Foi o que aconteceu ontem com os servidores do nosso Facebook. Por que caiu Facebook, Instagram e WhatsApp? Porque são a detentora da mesma marca. E o que foi que aconteceu? Dentro todo esse cenário foi justamente uma rota. Foram rotas de comunicação que fizeram configurações que até então não se sabe se foi erro humano ou foi uma atualização automática que sobrecarregaram os servidores de rotas. O que significa uma rota? Bem simples. Estamos justamente aqui localizados no Diário do Sertão. Eu quero me deslocar daqui para a prefeitura. Quantas rotas eu tenho para chegar lá? Algumas. Várias. E o que é que os protocolos de comunicação fazem? Como evidenciou várias vezes na internet, o BGP. Ele analisa todas as rotas e calcula qual é justamente o tempo de acesso até chegar de um ponto A ao ponto B. E ele me diz qual é o ponto mais rápido a chegar. E ele vai traçando essas rotas. É meio que GPS. Exatamente. Ou seja, para ser uma analogia melhor, as ruas seriam justamente o quê? Minhas rotas. Da mesma forma que os carteiros fazem quando a gente entrega alguma mercadoria, alguma carta. Se ele não tiver a rota específica, ou seja, se ele não tiver a rua específica, o bairro, infelizmente ele não vai conseguir entregar. Que foi o que aconteceu ontem.
os servidores estavam funcionando, mas ninguém conseguia chegar até eles, por falha de rota. E por conta disso, foi o quê? Não teve mais acesso externo, ou seja, de forma remota aos servidores, e eles tiveram que ir de forma local até chegar lá para fazer as remediações. Ô Simon, pode ter acontecido algum tipo de invasão do sistema? Bom, diversos analistas, né, de segurança da informação já colocaram em evidência que descartam essa possibilidade. Por quê? Porque como é um data center que eles têm, justamente dividido geograficamente, né, eles têm justamente diversas redundâncias para que isso não aconteça. Mesmo que um dos servidores do data center seja atacado por vamos dizer assim, um vírus, um ataque DDoS, alguma coisa do tipo, ele tem outras formas de estabelecer o serviço. Porém, o que aconteceu ontem foi rota. Eu não conseguia enxergar o meu destino. O problema foi esse ontem. Muito bem, está ficando mais claro. Nós estamos virtualmente também com o nosso querido João Paulo, ele que também é professor e é especialista na área. João Paulo, o Simon já nos deu um norte para a gente entender mais ou menos o que foi que aconteceu. Mas aí eu fico preocupado em relação às pessoas, Simon, que vivem das redes sociais, as lojas virtuais, os digital influencers, que fica fazendo dancinha, aquela coisa todinha, que ontem esse pessoal surtou, porque muitos deles, João Paulo, ou dependem do Facebook ou dependem do Instagram. E muita gente vende pelo WhatsApp. Ainda bem que teve o Telegram, né? Muita gente escapou. Nessas horas, só o coitado do Telegram que salva a gente. Mesmo assim, parece que ainda ontem também... Ficou sobrecarregado. Ficou sobrecarregado. Mas aí, João Paulo, como é que fica a questão do comércio nessa situação? Você que tem startup, você que trabalha diretamente com essas questões virtuais, você acha que isso foi um impacto muito forte para essas pessoas que vivem das mídias digitais? Já não tá... Será que isso não foi um aviso que a gente tem que procurar meios alternativos? Bom dia. Bom dia, Conrado. Bom dia, professor Simon. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É importante a gente salientar o tamanho do que é o próprio WhatsApp, né? Vocês terem ideia, em janeiro de 2020, o WhatsApp atingiu uma marca histórica de 5 bilhões de instalações na Google Play Store, né? Atualmente, como o professor Simon bem falou, a gente está com 2 bilhões de usuários simultâneos no mundo inteiro, disponíveis em mais de 180 países. É, sem sombra de dúvida, o aplicativo mais popular do planeta. Vocês terem desses 2 bilhões de pessoas, em média, diariamente, eles enviam mais de 50 mensagens. A gente está falando de um volume de 100 bilhões de mensagens enviadas diariamente. Então, por isso, esse colapso todinho ontem... o mundo parou. Não, o mundo não parou, né? É preciso a gente entender por que foi esse impacto. Vocês terem ideia, só no Brasil, tem mais de 160 milhões de brasileiros utilizando o WhatsApp, né? O Brasil é o segundo país no ranking a utilizar o WhatsApp como solução de comunicação, ficando apenas atrás da Índia, onde lá tem 400 milhões de usuários. O poder do WhatsApp é tão grande no Brasil, para vocês terem ideia, uma pesquisa recente mostrou que 60% dos brasileiros deixam o atalho do WhatsApp na sua tela inicial do smartphone. Então, diante dessa toda, digamos, esse poder e penetração que o WhatsApp tem, o WhatsApp ele já virou exatamente o principal canal de comunicação móvel e se tornou uma ferramenta indispensável para as estratégias de venda e comunicação de muitos pequenos e médios negócios, que migraram boa parte dos seus atendimentos para o digital durante essa pandemia, né? Mas não só foram os pequenos e médios sofrendo, não. Grandes empresas também não ficaram de fora, gigantes como a Magazine Luiza, as incorporadoras MRV, até a montadora Chevrolet passaram a usar esse sistema como um meio de contatar e manter maior relacionamento com seus clientes. Então, nos últimos anos, o Facebook, dono também do Instagram e do WhatsApp, ele tem se vendido menos como rede social e cada vez mais como canal de atendimento. Então, as empresas, na verdade, como você bem falou, isso é apenas um alerta. Olha, nós não podemos depender somente desse canal de comunicação. Por isso, há várias estratégias como o Omnichannel, onde eu posso ter vários meios de comunicação, vários canais de comunicação com os meus clientes, que eu não posso simplesmente renegar a uma rede social ou a uma solução. A gente tem um velho e bom tradicional telefone, né?
as empresas estão esquecendo até de divulgar os telefones. A gente não só tem uma rede social. Nós temos celulares, nós também precisamos ter canais de comunicação na web, seja por um site, na internet, bem como a divulgação da sua própria loja física e como você poder contactar ela. Então, por isso esse grande impacto ontem, Conrado. E lembrar que foi só as redes sociais e ferramentas que estavam ligadas ao Facebook. As demais, tudo ficou funcionando. Não houve paralisação na internet, não houve... Muita gente até estava sinalizando, eu estou sem conexão, porque, na verdade, as pessoas estão associando o uso desses aplicativos a achar que a internet se resume a eles. Mas não, nós temos N soluções e N ferramentas, e somente as questões do Facebook, ligadas aos Facebook, foram afetadas. Muito bem. Você foi impactado drasticamente, João Paulo? De maneira nenhuma. Por quê? Porque, na verdade, assim, nós não temos nossas soluções na infraestrutura do WhatsApp e, pelo contrário, nós utilizamos até como estratégia de marketing ontem, porque a gente, enquanto eles pararam, nós não parávamos. Então, a gente estava comunicando com o nosso cliente exatamente por meio de nossa própria solução, dizendo, enquanto eles estão parando, nós não paramos, estamos aqui à sua disposição. Então, a gente utilizou isso como muita gente estava utilizando, como meme na internet ontem, né? Então, a gente também utilizou como meme. Então, é importante a empresa estar preocupada com isso, quais são os outros canais, e deixar ciente aos seus clientes quais são os canais que você está sempre presente. Muito bem, boa colocação. Simon. Professor João Paulo, bom dia mais uma vez. Colocar em evidência, chamei alguns trechos que você colocou, né, que hoje é incalculável a gente saber um número de percas, né, de negócios que aconteceu ontem, dentro dessas 6, quase 7 horas. Né? É incalculável o valor para pequenas e médias empresas. E fechar o quê? Colocar em evidência o que você coloca muito bem, né, que precisamos tratar um backup, precisamos tratar um segundo plano. Se isso acontecer novamente, o que é que eu vou precisar fazer? Minha empresa vai ficar justamente fora da internet? Não. Vamos procurar outros meios de comunicação para que isso não aconteça novamente. E como você bem falou, Simon, e o Simon falou, João Paulo, não é a primeira vez. Não. E está ficando cada vez mais pesado, né? Uma vez está demorando mais tempo retornar, o prejuízo está sendo maior, e não há uma garantia hoje 100% que daqui um mês, um dia ou um ano volte a acontecer novamente, numa escala muito maior do que aconteceu hoje. Em 2019, tivemos um gap aí de downtime de 12 horas. 12 horas. Só que o impacto não foi gigantesco como esse por conta justamente do número de assinantes que temos hoje, né? E deixar bem claro que esse problema foi problema de né? Problema de infraestrutura, foi problema de rotas, de roteamento, aonde a gente pode chegar no meu destino. Não foi problema de ataques, não foi problema de software, atualizações, releases, mas sim foi problema de infraestrutura, ou seja, um cabo de rede, né, como a gente chama, o backbone, que é a espinha dorsal que chega até o meu serviço. Muito bem. Conrado, e é importante mencionar, vou dar um exemplo também internamente ontem, e nossa comunicação não foi afetada, porque internamente nós já temos a política de não usar o próprio WhatsApp como meio de comunicação interna da empresa. Nós utilizamos outro mecanismo, que no caso é o Discord. Então, enquanto estava todo mundo parado aí, nós estávamos trabalhando normalmente, porque uma coisa que a gente sempre teve preocupação aqui foi em separar comunicação pessoal de comunicação profissional. Então, o WhatsApp hoje, na verdade, ele gera muito, até eu acho, mais distração do que comunicação. Então, internamente, nós utilizamos outras ferramentas de comunicação e não o WhatsApp como ferramenta primordial, nem principal, nem secundária de comunicação com a equipe. Muito bem, muito boa. Vocês deram uma aula aqui hoje. As pessoas que estão em casa, inclusive o pessoal microempreendedor, o empresário, como encontrar vocês? Alguém às vezes precisa de uma consultoria, de mais informações. Como encontrar o João Paulo? Pode encontrar nas redes sociais, prof.joão.paulo, só me chamar lá no direct aí. E o professor Simon é conhecido já em Cajazeiras, um excelente consultor. Eu mesmo já utilizei dele como cliente também, recomendo ele. Muito bem. Obrigado, João Paulo. Até a próxima. Até mais.
Professor Simon, primeiro eu conversei com o João Paulo, me socorre, estou precisando de alguém para falar sobre isso. Rapaz, eu tenho uma pessoa certa, é o Simon. Então, vamos falar com o Simon, vamos tirar o sono do Simon. Simon, muito obrigado pela sua participação, a gente está correndo contra o tempo também. Tranquilo. Algo mais relevante que você queira colocar agora? Bom, mas estou chamando à disposição, né, do Dia do Sertão para qualquer outras visitas, outros questionamentos de outros assuntos, né? Vamos marcar. E dizer que estou à disposição da população cajazeirense e circunvizinho para que a gente possa sanar qualquer dúvidas, né, referente à parte de redes e segurança da informação. Para entrar em contato comigo, né, tem minhas redes sociais, né, Simon.Maciel ou Simon.Bezerra, né, são os meus sobrenomes. Esse Simon é com Y. S-A-Y-M-O-N. Né? Muito bem. Brevemente o Simon vai voltar aqui no programa para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é um assunto muito importante. Perfeito, perfeito. Um abraço, boa sorte. Até mais, Conrado. Até mais.